a palavra ao nosso amigo deputado Paes Landins pelo tempo de 16 minutos. Senhor presidente, eu preliminarmente aqui parabenizo o deputado Roberto Freire pela apresentação desse importante projeto em benefício da Santa Casa de Misericórdia do país. É muito importante no reserva moral o Roberto Freire para esse projeto dessa importância. E a Santa Casa de Misericórdia, criada numa época em que o Estado, os governantes deixavam de lado a saúde pública, foram os setores privados da sociedade que criaram a Santa Casa de Misericórdia. Elas são mais que centenárias e o projeto Roberto Freire é da maior indicação para o futuro delas e do nosso país. Senhor presidente, eu queria aqui, até hoje, queria falar de outros assuntos, mas eu vou reportar um pouco aqui as palavras dessa competente e guerreira deputada Érica Cocai. Eu admiro a Érica Cocai, a deputada honesta, combativa, da Universidade de Brasília, como diretor de escola, já conhecia a sua fama de uma líder estudantil, lutando contra o regime autoritário, e era honra esse parlamento, o homem federal. Mas eu discordo dela com todo o respeito e admiração que eu tenho por ela. Por exemplo, ela se importou um pouco, não muito respeitosamente, a figura da presidente Carmen Lúcia. Eu lamento muito o processo contra o presidente Lula, a pessoa que sempre tratou muito bem, o presidente da República trata tão bem pessoalmente com o presidente Lula. Com uma festa, quando me encontra, minhas emendas liberadas do seu governo. Eu tenho a impressão, se não fosse 7 ciúmes do PT do Piauí, eu teria me ajudado muito mais. Eu sou muito grato ao presidente Lula. Eu não entro no mérito do processo. Não estudei e eu fico triste com esse acontecimento todo, mas eu fui criado numa escola de direito que dizia o seguinte: Roma locuta, causa ferida. Quer dizer, em outras palavras, Roma falou, assunto certo. A decisão da Suprema Corte, agrade, desagrade, mas a gente tem que ter um pouco de reverência pela Suprema Corte, porque se nós não começarmos a questioná-la, nós vamos criar uma insegurança muito grande nesse país, jurídico, institucional, etc. Eu me recordo da Suprema Corte americana de uma decisão histórica, no caso da eleição do presidente Bush, por 5 votos a 4, a Suprema Corte americana determinou que cessasse a apuração das urnas da Flórida. Isso permitiu a eleição de Bush. Imagine se o Estado fosse questionar aquela decisão. Acho até que, em particular, é desagrador a todo o partido democrata, ao presidente de então, ao Clinton, mas está uma reverência para a Suprema Corte que esses comentários devem ter ficado intramuros. Eu acho que a ministra Carmen Lúcia, não é do mérito do voto dela, se foi certo ou errado, mas ela é uma senhora que eu acho que ela engrandece a mulher brasileira. Ela faz parte daquele perfil de François Mitterrand. Pouco antes de morrer, meu caro Roberto Freire, na entrevista ao principal jornal de esquerda da Europa, talvez, de Novela Observateur, a Jean Dedéon, que é o grande arauto da esquerda francesa, ele dizia que o século XXI viria 2 transformações. A religiosidade, infelizmente a gente tem uma série de conflitos, mas espero que o século XXI ainda supere isso, e o papel da mulher. Que o papel é importantíssimo do século XXI porque são mais organizadas e honestas. Quer dizer, então a ministra Carmen Lúcia era uma senhora republicana por excelência. Se ela cometia as suas decisões, bom, é um problema realmente de avaliação, de interpretação jurídica. Mas ela é uma senhora sóbria, digna, eu acho que agradece muito o papel da mulher na sociedade brasileira. Também é um assunto que ela que reportou, a querida Érica Cocai, com todo o meu respeito, que o adivina venha. Eu acho que era importante que o general talvez Vilas Boas realmente não falasse, mas a sua fala deixou bem entendido a sua fé na democracia e no respeito à Constituição. Ele enfatizou muito bem isso. Mostrou a preocupação da tropa, talvez, ele representando o espírito da tropa, mas o seu perfil de homem defensor da Constituição e da democracia é bem patente em todos os lados da sua vida.
desde o comando da Amazônia, todos os caras que foi assessor parlamentar aqui desta casa, é um homem estudioso. Ele veio de uma geração que me recorda um pouco, minha querida Érica Cocai, a Márcio Moreira Alves, aquele que provocou o AI-5, não é? Com aquela posição dele histórica, não é? Crítica às Forças Armadas, mas ele escreveu um artigo interessante, uns 4, 5 anos de morrer. Começou a visitar muito o Exército e tudo, e visitou as agulhas negras, e observou que das agulhas negras, a nova geração estudava mais direito constitucional e as vontades de direito do país. Nós tivemos uma geração realmente não muito constitucionalista, a geração de realengo, não é? Mas a geração de agulha negra, ela tem todos o perfil constitucionalista e a favor da democracia. E os ministros do Exército e comandante do Exército que vieram dessa nova geração das agulhas negras são homens muito comprometidos com as liberdades democráticas e com respeito à Constituição do país. E o general Villagrán parece fazer parte desse perfil. Eu quero dizer, querida Érica Cocai, que eu votei contra o impeachment, mas votei também contra a abertura do inquérito da ação aqui, da ação na Câmara contra o presidente Michel Temer, que eu achei que o juiz era apenas político, não era o juiz jurídico. O juiz jurídico, ele responde a seu devido tempo. Nós vimos exemplos agora, recentemente, da França, por exemplo, o presidente da República tivesse os processos suspensos durante seus mandatos e depois passaram a responder em processo. Não acho que isso, embora eu acho que o Procurador-Geral da República tenha exagerado em vários casos, mas o certo é que nós decidimos aqui soberanamente que não era oportuno a abertura de inquérito contra o presidente da República, aquilo que foi comprovado em uma prática de ato dele no exercício pleno das suas funções de presidente da República. Mas, senhor presidente, eu queria aqui também me reportar a uma reportagem da Folha de São Paulo, de sábado passado, criticando de que ministros do TSE, do nosso Tribunal Eleitoral, em sessão de menos de 2 minutos, eles tinham ganho um injetor de R$ 1.020, uma coisa mais ou menos assim. É verdade que, de vez em quando, no Tribunal Eleitoral, você não tem matérias em pauta. Quer dizer, mas isso significa que eles não têm trabalhos importantes, reflexões importantes. São todos homens que ocupam funções ou da Suprema Corte, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou da advocacia. Eu acho até que está errada a estrutura do Tribunal Eleitoral no Brasil. Ou ele é uma corte permanente, ou então deixa de ser uma corte eleitoral específica. Não é como é dos países do mundo inteiro, praticamente. Agora, o certo é que eles se reúnem 2 vezes por semana, mas significa que o seu trabalho esteja reduzido apenas àquelas 2, 3 horas que eles, ou às vezes até mais tarde, que eles trabalham nas sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Eles preparam pareceres, reflexões, estudam. Quer dizer, é um processo de amadurecimento das decisões históricas que eles tomam nos casos mais importantes, mais ostensivos, como nos casos mais distantes desse vasto continente que é o Brasil. Então, eu acho que a reportagem do caso foi um pouco injusta. O fato de, eventualmente, sessões rápidas, não significa que eles devem estudar, preparar processos, analisar a jurisprudência, analisar os fatos concretos dos pilares de processos submetidos à apreensão do Tribunal Federal, que, no meu entender, deveria ser ou a Corte Permanente, ou então, talvez, delegar suas atribuições à Justiça propriamente dita. Mas, de qualquer maneira, no contexto atual das suas funções, dos seus cometimentos, eles atuam serenamente, historicamente, tenho certeza, com o dever cumprido, porque os seus trabalhos se limitam só às sessões, a estrutura de preparação de relatórios, de votos, pesquisas, etc, etc. Senhor presidente, eu queria hoje, sobretudo, e era esse o intento da minha fala, era registrar, embora tardiamente, e lamento muito, que quando ele morreu, eu não me encontrava em Brasília, estava fora do país, e descuidei-me um pouco. Era a morte, talvez, do jornalista mais
ligado à academia que esse país já teve, que se chamava Oliveiras Ferreira. Foi redator, diretor do Estado de São Paulo, sou editorialista. Eu tive o privilégio de estar várias vezes com Oliveiras Ferreira no Estado de São Paulo. E lamento muito que depois que ele deixou o Estadão de São Paulo, eu vi apenas uma vez. Uma falha lastimável minha, que Oliveiras Ferreira é uma universidade viva. Cada conversa com ele era um aprendizado. Professor de Ciência Política, Sociologia da Universidade de São Paulo. Os seus artigos, seus editoriais eram fantásticos. Desempenhou um papel fundamental no regime autoritário, quando, com o apoio da família Mesquita, proprietários do Estado de São Paulo, ele mantinha uma postura de independência, escrevia, informava editoriais, e a censura, ao censurar, ficava em branco, ou então ele publicava versos de Camões, outros poetas, para mostrar exatamente que aquela parte do jornal estava censurada. Um gigante, um apaixonado por Rosa Luxemburgo, era muito famosa a sua paixão pela grande militante comunista, foi Rosa Luxemburgo, apaixonado de Trotsky, né? Eu estudo muito Karl Marx, por Antônio Gramsci, esse grande pensador marxista europeu, era uma figura fascinante, Oliveiras Ferreira. A sua tese na Universidade de São Paulo, com as 45 cavaleiros húngaros, tive a oportunidade de fazer um breve relato aqui na Câmara, e ele pessoalmente me agradeceu a minha intervenção na Câmara a respeito dele. Figura exemplar. O jornalismo brasileiro perdeu, com a morte de Oliveiras Ferreira, talvez o seu grande expoente intelectual e acadêmico do século XX, né? E ao amanhecer do século XXI. Correto, puro, íntegro, casado em segunda núpcias com a grande historiadora, a grande literata que Evaristo Nogueira Galvão, era padrasto, aliás, desse grande jornalista, William Wagner, da Globo. Então ele marcou uma época, realmente, do intelectual como jornalista, do homem culto, um cientista, um pensador. Eu tenho certeza de que os cursos de comunicação deste país, a imprensa livre deste país, não poderão jamais deixar de homenagear a personalidade viva, vivificadora, que engrandece o jornalismo brasileiro, engrandece a história da cultura brasileira, o pensamento brasileiro, que foi exatamente essa figura fascinante desse grande pensador que foi Oliveiras Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente.